Mateus capítulo 26, verso 23 a 25. Como falamos, eu gostaria nesta noite de estar compartilhando com os irmãos, para que a gente possa conversar um pouco a respeito da traição de Judas e os decretos de Deus. O texto diz assim: e ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondendo-lhe Jesus: tu o disseste. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite, em concordância com a oração da irmã Iraci. Louvamos o teu nome por tua palavra, por tudo que o Senhor nos permitiu fazer até esse momento. Fala conosco, Senhor Deus, através de sua palavra. Nos dê, ó Deus, a instrumentalidade do teu Espírito. Deus, que sejamos aqui, ó Deus, e saiamos daqui, Deus, alimentados nesta noite. Nós louvamos o teu nome, porque cremos, ó Deus, que a tua palavra fala aos nossos corações. Ó Deus, por isso, em nome de Jesus, nos edifique, nos alimente, nos dê, ó Deus, de sua graça, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem sentar. Irmãos, é tradicional, é usual, na noite de domingo da ceia, nós falamos acerca dos elementos da ceia, falamos acerca do sofrimento de Jesus, falamos acerca do desejo que Jesus Cristo teve de comer a ceia com os seus discípulos, falamos também em relação ao contexto daquela refeição. Mas eu quis nesta noite, em Deus, falar com os irmãos acerca de algo que praticamente quase ninguém fala, que é a respeito do papel de Judas nessa história. É por isso que eu dei esse título a respeito da traição de Judas e os decretos de Deus. Queremos explorar, meus irmãos, aqui nesta noite, como já falamos, a traição de Judas e o conceito dos decretos divinos, porque neste trecho Jesus ele vai estar reunido com os seus discípulos, alimentando-se ali com eles na última ceia, e ele vai anunciar que um deles vai traí-lo. E no contexto dessa trama, é a primeira vez que Jesus Cristo vai falar a respeito do traidor. E um dos aspectos que a gente precisa olhar para esse texto é justamente acerca da traição de Judas. Uma parte do texto que lemos vai falar a respeito da interpelação de Judas em relação à fala de Jesus. E o texto vai dizer: então Judas, que estava traindo, perguntou: mestre, sou eu? E Jesus respondendo: você o disse. Judas Iscariotes, ele é identificado aqui como o traidor, aquele que entregará Jesus às autoridades. Jesus, ele faz uma observação amarga sobre a traição, indicando que esta mesma traição é um ato grave, mas que estava de acordo com o plano divino. O Senhor deixou claro que o destino de Judas foi a condenação. Ele é chamado pelo próprio Cristo de filho da perdição. João, ele faz essa declaração sendo boca de Cristo, quando Jesus faz a conhecida oração sacerdotal, lá em João 17, no verso 12, Jesus declara: quando eu estava com eles, guardava-os do teu nome, no nome que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Só que Jesus, ele abre uma vírgula na sua fala, e ele vai dizer: exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. João 17, verso 12. Apesar do fato de que Deus usou a traição para cumprir a profecia, Jesus ainda vai declarar nesse mesmo texto, o texto da abertura da mensagem, falando a respeito de um ai. E ele abre a sua frase com este ai, dizendo: ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Teria sido melhor, diz o texto, ou teria sido bom para esse homem, se não houvesse nascido.
O futuro de Judas no inferno seria tão terrível que para ele teria sido infinitamente melhor não ter nascido. Judas estava destinado a trair Jesus, conforme o Salmo, conforme a profecia. O Salmo, a respeito do apontamento dessa traição, diz: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 41, verso 9. Mas suponhamos que, ao receber a informação de Jesus, de que estava para traí-lo, Judas se arrependesse. Ora, não só a profecia do Salmo falaria, como Jesus não seria entregue e a salvação não nos alcançaria. Note que o ocorrido com Jesus implicava em uma série de acontecimentos, mesmo que pequenos, pois o fato de Judas estar no lugar que foi encontrado por Jesus e chamado, o fato de que Judas colocou a mão no prato, e nós vamos olhar isso mais adiante, na hora em que Jesus Cristo estava falando, e etc. Fatos esses determinados minuciosamente. Portanto, meus irmãos, não é possível que afirmemos que somente coisas grandes estão predestinadas, já que o Salmo prevê até a mão do mesmo no pão, algo que, a princípio, quando lemos o texto, é irrelevante para a história da salvação. Mas Lucas registra essa realidade na confissão dos apóstolos, na ocasião da escolha de seu substituto. O texto diz: para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, Atos 1, 25, mostrando, queridos, que também era necessário que Judas morresse depois de ter traído Jesus, e então, sem a mínima chance de arrependimento, a sua traição e morte estavam totalmente predeterminados dentro dos decretos soberanos de Deus. Hoje, conversando com um primo em São Paulo, o neto mais velho da casa do meu pai, né, o neto mais velho do meu avô paterno, eu disse a ele as seguintes palavras: que Judas foi colocado no ventre da sua mãe, e no ventre da sua mãe, ele já tinha e ocupava o papel de traidor de Jesus. Esse papel de Judas não foi por acaso. Judas ocupou e colocou em prática o papel que Deus havia entregue para ele na eternidade. Judas foi determinado para ser aquele que trairia e levaria Jesus Cristo à morte. Por isso nós precisamos olhar para a traição de Judas não somente como um vilão, ou talvez como um coitado, mas com um alerta de que Deus é soberano, e é Ele que movimenta as peças desse tabuleiro. Se é que eu posso usar esse termo tão reducionista. Nós precisamos atentar para a traição de Judas. A sua traição e morte estavam totalmente predeterminados dentro dos decretos soberanos de Deus. Deus não perde o controle de nada. É dele a gestão de todas as coisas. Um outro aspecto que precisamos observar no texto é quando Jesus ele declara de si mesmo, dizendo que o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. E nós olhamos para esta frase do versículo que lemos e vemos neste versículo os decretos de Deus se cumprindo na vida de seu Filho. Quando ele diz, está escrito, Jesus afirmando de si mesmo, e então a morte de Cristo estava dentro dos decretos de Deus, conforme predito em diversas passagens do Velho Testamento. O texto que a Júlia leu e abriu aqui o culto, é um texto que aponta para esse papel de Jesus, papel primordial para a minha e para a sua vida.
E a Bíblia vai dizer para tantos quantos o Senhor chamar. Para aqueles que estão longe e também para os de perto. E então, quando nós estamos diante do conceito dos decretos divinos, precisamos entender que a referência à realidade de que Deus tem um plano soberano para a história e para os eventos que ocorrem no mundo. Não existe a realidade de um Deus que abandonou tudo aquilo que Ele criou. Como o fabricante de um relógio, que fabrica o relógio e entrega o relógio depois de regulá-lo à sua própria sorte. E deixa ele lá funcionando. Deus não tem esse papel com a sua criação. Deus, Ele é o gestor da história. Ele criou a própria história. Em Atos, no capítulo 4, verso 28, o texto vai dizer para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Na teologia cristã, meus irmãos, isso significa que Deus tem um plano maior e que até mesmo eventos negativos, difíceis, são permitidos ou usados por Deus para cumprir o seu propósito. Mas aí, nós precisamos atentar para um alerta. A recusa em reconhecer os decretos de Deus é, em qualquer sentido, abrir mão não só do fato de que Deus conhece o futuro, mas que o futuro pode ocorrer diferente que Ele decretou, se nós entendermos que Deus não está no controle de todas as coisas. Por exemplo, a maioria daqueles que defendem que há livre-arbítrio nunca pensaram a respeito do que seria do anticristo. Um personagem que precisa da nossa atenção. Paulo vai falar a respeito dele em sua segunda carta aos Tessalonicenses. Segundo a Bíblia, Paulo afirma que o anticristo ainda virá, registrou o apóstolo. Ele disse: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ora, se ele virá, e é verdade que há livre-arbítrio, então há grandes chances dele se arrepender. E se ele pode se arrepender, é provável que o que Deus disse que ocorreria com ele e conosco não ocorra. Portanto, veja que mesmo que aceitemos que Deus somente prevê o futuro, e se há livre-arbítrio, todo o futuro poderia não somente ser perturbado, mas também terrivelmente alterado. A confissão de fé de Westminster, tendo como base a sã doutrina ou a palavra de Deus, afirma que desde toda a eternidade, em primeiro lugar, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou, livre e inalterável, tudo quanto acontece. Paulo declara isso aos Efésios, no capítulo 1, verso 11, diz o apóstolo: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Em segundo lugar, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, e mesmo Ele não violenta ou viola a vontade da criatura que pratica esse pecado. 1 João, capítulo 1, verso 5. João diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E também Tiago, no capítulo 1, verso 13 a 15, o irmão Tiago, ele declara: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, meus irmãos, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Em terceiro lugar, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias
antes estabelecidas. O que são essas causas secundárias ou contingências? Está lá em Atos, no capítulo 4, verso 27 e 28, que acabamos de ler. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Essas questões secundárias e contingências pré-estabelecidas estão escancaradas no ambiente montado pelo próprio Deus e o papel figurado por essas pessoas que o texto está apontando. Jesus foi levado até a cruz, mas cada papel aqui desse texto foi determinado por Deus. Herodes, Pôncio Pilatos, os fariseus, gentes de Israel, o momento que o povo estava lá gritando que o sangue dele venha sobre nós e os nossos filhos crucificam, tudo isso está dentro da vontade decretiva de Deus. Nada sai do seu controle. Pois da mesma forma como Deus destinou os eleitos para a glória de seu nome, assim também, pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, pré-ordenou todos os meios úteis para esse fim. E Judas está aqui no meio. Todos os papéis para a trama da traição foram predeterminados por Deus. Tudo o que aconteceu na narrativa do texto que nos conta como Jesus Cristo foi entregue na mão dos pecadores, de que forma que aconteceu a prisão dele ali no Getsêmani, tudo foi ordenado pelo Senhor. Tudo faz parte dos decretos de Deus. E em terceiro e último lugar, irmãos, há aqui a ironia e a falácia do livre-arbítrio. Em que parte do texto? Onde o autor, sendo boca de Jesus, ele vai declarar: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Existe aqui, meus irmãos, uma tensão entre o plano divino e a responsabilidade humana. Então nós precisamos analisar o que está diante de nós. O termo em hebraico para trair é paradidomi, significando literalmente o entregar de um prisioneiro à prisão ou à punição. Jesus havia mencionado sua morte iminente aos discípulos várias vezes. Mas esta foi, como já falamos, a primeira vez que ele menciona acerca de sua traição. Ele foi especialmente doloroso na sua intenção de apontar o traidor. Pois quando os discípulos ouviram Jesus dizer que o traidor seria um dentre vós, os discípulos ficaram estarrecidos, ficaram assustados. O mestre disse que estava desejoso de comer a ceia conosco, de celebrar a Páscoa conosco, e de repente ele traz essa paulada, joga esse balde de água fria em nós. Ele acabou de lavar os nossos pés, e ao assentar à mesa, ele vai dizer para nós que um no meio de nós vai traí-lo. Irmãos, imaginem a reação daqueles homens. Um dentre vós me trairá. No Antigo Oriente Próximo, o ato, meus queridos, de consumir uma refeição com alguém era considerado um sinal de amizade. O fato de Judas ter enfiado a mão no prato com Jesus apontava uma realidade muito profunda na relação entre os dois. O traidor, meus irmãos, estava a ponto de romper a solidariedade que aquele ato significava. Quando Davi experimentou a traição de um amigo de confiança, ele lamentou. O Salmo 55, versos de 12 a 14, Davi escreve: com efeito, não é o inimigo que me afronta, se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, diz o rei Davi.
pois dele eu me esconderia. Mas és tu, ó homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Nós, meus irmãos, não precisamos esperar traição daqueles que se constituíram nossos inimigos. Mas tenha cuidado na escolha de seus amigos. Inclusive essa palavra amigo é como esses bichos aí da região da Amazônia. A onça pintada, o mico-leão dourado e tantos outros que estão aí em extinção. Amigo de verdade está faltando na praça. Porque o amigo de verdade é aquele que está com você, principalmente nos momentos ruins. Mas é dele que nós podemos esperar traição. Esta é a realidade que Cristo está nos expondo aqui. Esta é a realidade vivida por Davi ao escrever esta poesia. E aqui, meus irmãos, está a ironia. Jesus foi entregue por um de seus amigos mais confiáveis. Mateus, no capítulo 26, verso 50, tem uma versão interessante, a Nova Bíblia Viva em português. Vai dizer o texto: Jesus disse: amigo, faça logo o que você veio fazer. Então os outros homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. A palavra grega aqui para amigo é retairos, que quer dizer amigo, meu bom amigo. Mas Cristo, com gentil compaixão, ele vai se virar para Judas e vai dizer: amigo, a que viestes? Demonstrando aqui que não se tratava, meus irmãos, apenas de um tratamento cordial. Ô amigo, quanto é que custa isso? Amigo, você pode me atender aqui? Quando você vai num comércio? E aí, amigo, tudo bem? Aqui não está falando de um tratamento cordial, mas estamos diante de uma realidade explícita em que Cristo está expondo o triste fato de que ele estava sendo entregue por seu amigo. Judas era amigo de Jesus. A nenhum amigo você entrega a sua carteira. Ou inimigo, na verdade, você entrega a sua carteira. A nenhum inimigo você empresta a chave do seu carro. Aí quando eu digo inimigo, você pode trocar o termo para estranho. Jesus tomava conta da bolsa, do dinheiro. O ministério de Jesus, irmãos, era um ministério próspero. Não por causa de Jesus, tendo ele mesmo muitas riquezas, mas por causa dos que acompanhavam Jesus. O texto fala que muitas mulheres de nobre posição na sociedade sustentavam o ministério de Jesus. Imagina o tanto de dinheiro que entrava na bolsa de Judas. Jesus confiava em Judas. Amigo, a que vieste? Estamos diante de uma ironia. Aqui não se trata de um simples afagar nas costas, mas que na verdade havia a realidade de uma relação fraterna. E quanto à falácia do livre-arbítrio, mesmo diante de todo esse contexto, a traição de Judas tem sido apresentada como parte do plano de Deus para a redenção da humanidade. O apóstolo Judas ainda é responsável, ou se tornou responsável por suas ações. E isso reflete a complexa interação entre a soberana vontade de Deus e, a princípio, o livre-arbítrio humano, como dizem os arminianos. Mas nós, os calvinistas, cremos que o homem é livre sim, mas para agir de acordo com a sua natureza corrompida, afirma João em seu evangelho. Diz o texto: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Diz o texto, João, capítulo 8, verso 34.
Os arminianos, em sua origem pelagiana, ou seja, nós estamos diante aqui de um conceito teológico fundado por Pelágio, um movimento teológico fundado por um monge britânico que viveu entre os séculos 4 e 5 depois de Cristo, pois o pelagianismo é um conceito teológico que nega o pecado original, a corrupção da natureza humana e a necessidade da graça divina para a salvação. Negam também a depravação moral e creem que o homem, em sua vontade, pode fazer escolhas que sejam completamente não contaminadas por sua natureza corrompidas, o que não é verdade, e assim produzem o conceito da falácia do livre-arbítrio. Mas a livre agência não deve ser confundida com livre-arbítrio, pois por causa da queda, o homem perdeu a sua capacidade, ou seja, a sua vontade de obedecer a Deus. E havia, antes da queda, o comportamento perfeito do homem em obedecer a Deus. Não somente a Deus em suas ordens diretas, mas também aos mandamentos que foram deixados. Dessa forma, o pastor reformado, Charles Spurgeon, ele vai afirmar ao dizer: eu temo, meus irmãos, mais do que qualquer coisa, o ser deixado ao meu próprio livre-arbítrio. Então, diante desta realidade doutrinária, meus irmãos, eis aqui uma reflexão teológica que precisamos fazer: a soberania e a responsabilidade. O trecho mostra como a soberania de Deus pode coexistir com a responsabilidade individual. Embora Deus tenha um plano para a redenção, Judas age de acordo com a sua própria vontade. Uma outra reflexão que podemos fazer é a respeito do propósito da traição. A traição de Judas, apesar de ser um ato moralmente reprovável, é vista como parte do plano divino para a salvação da humanidade. Isso deve nos levar à reflexão sobre como Deus pode usar até mesmo o mal para alcançar um bem maior. Esta é a reflexão que nós precisamos fazer. E concluindo, meus irmãos, neste texto vemos o conceito dos decretos divinos e devemos observar as questões profundas sobre a natureza do bem e do mal, a responsabilidade humana e a soberania de Deus, pois na decisão maliciosa de Judas para rejeitar e trair Cristo, Deus usou para cumprir a missão da graça de Cristo na redenção. Um homem profano nas mãos de um Deus santo foi utilizado para realizar um propósito santo. Ao contrário do que o raciocínio pervertido de muitos intérpretes que afirmam o fato de que este ato pecaminoso foi usado por Deus para oferecer a salvação do pecado, não justifica Judas. Mas, soberanamente, transformar o mal de Deus para os seus próprios propósitos justos não faz um pecador menos pecaminoso, ou o pecador menos culpado. Deus transformou a traição de Judas a seus próprios propósitos divinos, mas ele não se transformou assim em filho da perdição, para um filho da justiça. Judas era um santo involuntário, mas um demônio disposto. Ele não se transformou assim em um filho da perdição, vou repetir, simplesmente para um filho da justiça. Pois Judas não era um santo involuntário, mas um diabo disposto, afirma João. Replicou-lhe Jesus, o texto: não vos escolhi eu em número de 12, contudo entre vós está o diabo. João 6,70. A sugestão que ele intencionalmente teria traído Jesus, a fim de que o mundo pudesse ser redimido através da crucificação, é tão antibíblica como ridícula.
Ele não tinha nenhum interesse na salvação do mundo ou a vinda do reino. Ele era um ladrão quanto mais, um mercenário egoísta, um desiludido que em breve iria vender o seu mestre e amigo por meras 30 moedas de prata. Portanto, meus irmãos, fica aqui a pergunta para nós, no encerramento desta mensagem. A que preço temos vendido a confiança de Cristo em nós? A traição de Judas é um exemplo poderoso de como eventos negativos podem ser incorporados a um plano maior e redentor do Deus que governa todas as coisas. Nós precisamos olhar para um texto como esse e falar: Senhor, o que o Senhor tem para transmitir para mim acerca do texto que eu estou lendo? Tem alguma coisa que o Senhor quer me ensinar acerca do propósito que o Senhor determinou na eternidade para o papel de traidor de Judas? Eu quero aprender, Senhor. Eu não quero, Senhor, vender a confiança de Cristo por qualquer coisa. Mas eu quero me encontrar em Cristo digno desta confiança. Que a graça do Senhor se manifeste a cada dia na vida desta igreja, na sua vida, na minha vida, para que possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, até que Cristo volte, e que possamos caminhar a cada momento para a direção em que a palavra de Deus diz que o Senhor tem desejo de ter filhos parecidos com Jesus. Não há espaço para a doutrina de Deus em que peçamos ao Senhor que nos transformemos em seres humanos melhores, porque não existe isso na palavra. O ser humano nunca vai se transformar num ser humano melhor, por causa da sua corrupção, por causa do seu pecado. Mas em Cristo ele pode se parecer com o Filho de Deus. E foi por causa da morte de Jesus que todas as vezes quando o Senhor olha para nós, quando pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, Ele não nos vê, Ele vê o seu Filho. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar?